Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, aqui no Pitaco Colorado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a partida de ontem, a grande vitória do Inter sobre o Bolívar, e algumas questões aí que eu gostaria de comentar com vocês e também saber a tua opinião. Já aproveita então e comenta aí. Vamos debater e vamos levar para o debate, para as lives, sempre a opinião do torcedor, que, como a gente já vinha falando nas outras lives, os melhores comentários eles vão para a tela das lives de domingo e segunda. Pessoal, seguindo naqueles comentários de ontem, a gente tem algumas coisas para falar, principalmente em questão de atuações, né? E sobre algumas coisas que vinham sendo questionadas também, e claro, né, muito questionadas com pertinência, né, questionadas com motivos reais, nada de matéria infundada aqui. O Bustos, por exemplo, a atuação dele, principalmente no começo do ano, foi muito criticada, a atuação do time como um todo, né, mas é importante ver, por exemplo, a partida do Bustos ontem. Fez uma excelente partida, primeiro como aquele lateral mais preso, depois com a entrada do Igor Gomes no lugar do Alan Patrick um pouco mais solto, né? Inclusive arriscando aí lençol não, né? Janelinha no meio de campo do jogador boliviano. E também a atuação do Arangues, uma coisa que me chamou muita atenção é a forma como ele correu, né? Ele correu 15 km aos 34 anos na altitude. Isso é muito importante, mostra que o Arangues de fato ele voltou. Ficou muito tempo parado, né? E se imaginou que ele não voltaria dessa forma. Eu, pelo menos, não imaginei que ele voltaria dessa forma. Mas você vê que é um jogador que está com a forma física em dia. Jogou aí 85 minutos, né? Foi substituído no final pelo Bruno Henrique. Aliás, uma peça de reposição muito importante. O Inter está com um elenco bem interessante, principalmente para opções no meio de campo. Acredito que é um elenco que é suficiente para ser campeão de Libertadores. É um elenco que postula com muito mérito, né? Com muita qualidade, com muita... não tem muito o que dizer assim sobre o elenco do Inter, sobre não ser possível ser campeão com um elenco desses, né? A gente já viu outros times serem campeões com elencos até piores, né? A gente citou até na live o Once Caldas, por exemplo. Um time sem tradição e que foi campeão inclusive em cima do Boca Juniors. Outra coisa que eu queria destacar também é que a imprensa gaúcha continua, né, com aquela pauta negativa, né? A gente sempre chama aí de pauta negativa. E depois a gente é obrigado a ouvir, nós colorados, né, somos obrigados a ouvir que a IVE está operando e que não sei o que, aquela boboseira toda de sempre, né, que pra mim é uma besteira, minha opinião, né? O Clayton já tem uma opinião diferente, por exemplo, mas é para isso que existe o canal, né? É para ter esse debate, principalmente entre gremistas e colorados, que esse debate é bem interessante, mas eu acho um debate que a gente não precisa entrar. Eu acho que é um debate infundado, principalmente sobre a IVE, porque a gente vê, né, nas explanações de alguns jornalistas coisas que são ridículas. Eu não vou dizer que o cara não tem direito à opinião e que a opinião, como alguns falaram, né, alguns torcedores falaram, é canalice. Eu acho que não existe isso do cara ser canalha ou estar cometendo um crime quando ele está dando uma opinião. É a opinião dele. A gente pode achar a opinião dele uma grande besteira, e é o que eu acho. O Pedro Ernesto ficou falando, né, todo mundo conhece que o Pedro Ernesto, não tem problema de falar o nome dele, é um grande jornalista, um grande narrador. Mas ele falou por bastante tempo na sua explanação no Sala de Redação e nos outros programas, falando bem do Mano Menezes, falando mal do Kudê, criticando o Kudê pela posição do Inter na tabela hoje, o Inter postulando zona de rebaixamento, né, precisando escapar dessa zona da degola, e que realmente é um fato. Mas por que focar nisso um dia depois de o Inter ter conquistado uma vitória histórica, aonde nunca tinha conquistado, né? A 3.600 metros de altitude, o Inter nunca tinha ganho de nenhum time, né? Fora de casa, o Inter nunca tinha ganho desse time. O Inter ganhou do Jorge Wilstermann, que é um time boliviano, mas não tinha tanta altitude. Se não me engano, 2.400, 2.500, até 2.200 metros, não lembro direito. Mas a 3.600 metros de altitude, qual time brasileiro que fez isso? Quando que um time brasileiro ganhou na altitude? E do Bolívar, que é o maior time boliviano, né? Historicamente, né? Números de campeonatos bolivianos, número de participações em Libertadores. Quando que um time brasileiro foi lá e ganhou?
Pode ser que... Eu tô perguntando, né? Não, quem sabe o Pedro Ernesto, que é um jornalista mais vivido do que eu, saiba responder. Quando que um time brasileiro ganhou na Bolívia? Ganhou em La Paz. O Inter, pelo menos, nunca tinha ganho. O Bolívar, desde 2011, desde a Libertadores de 2011, e o Bolívar corriqueiramente está na Libertadores, por ser o maior time boliviano e pelo Campeonato Boliviano não ter grandes concorrentes, é um time que está sempre lá, está sempre chegando, e tem muitas participações na Libertadores, e é dos times da Libertadores que mais tem participações. O Bolívar, desde 2011, estava marcando gol dentro de casa na Libertadores, independente da fase, independente do grupo. Sempre marcando gols, independente do adversário, né? 2011, nós estamos em 2023 e o Bolívar não marcou gol em um jogo. Contra o Internacional, ontem, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. A vitória do Inter ontem foi histórica, por vários motivos. Por esse motivo do gol, pelo adversário que tem qualidade e pela altitude, que foi um outro adversário que o Inter enfrentou, e que sempre faz as suas vítimas lá nas alturas de La Paz. É complicado a gente não dizer que existe alguma coisa, não é armação, tá? Mas uma linha editorial praticamente colocada, praticamente estabelecida, de que a pauta negativa sempre tem que vir quando o assunto é Esporte Clube Internacional. E pode ser que com o Grêmio também tenha, pode ser, é por isso que eu não acredito numa linha editorial como os gremistas acreditam, como muitos amigos gremistas acreditam, de IVE, de imprensa vermelha, que não sei o que, de sistema azul, que muitos colorados falam, e que para mim é uma besteira também, e aqui eu estou criticando os dois lados. Não existe um lado da imprensa que está colocado como... muitos gremistas, né? Como tem muitos gremistas na imprensa, e tem, como tem muitos colorados na imprensa, e tem. Não existe um veículo de imprensa não identificado que tenha uma linha editorial voltada para um time. Eu não acredito nisso, né? E aqui eu critico alguns colorados e alguns gremistas que falam isso, né? Para não dizerem que eu estou sendo clubista nesse sentido. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Mas voltando para o jogo e voltando para a Libertadores América, que é o que interessa. Não estamos classificados, não estamos na semifinal, mas estamos a um passo dela, estamos a 4 jogos de sermos campeões, e isso vários times estão, 8 times estão, né? Estamos a 4 jogos que faltam, fora os outros times que não jogaram, que vão entrar em campo hoje às 9 horas, estamos a 4 jogos de sermos campeões, né? Nós e esses outros 8 times. Quem vai ser? A chance, por enquanto, ela é 1 em 8, né? E assim vai afunilando. E o Inter é esse primeiro clube que está com um pé na semifinal. Não pode baixar a guarda, não pode achar que está ganho, não pode achar que está classificado e que é isso aí, tá? Tem que jogar com seriedade na terça-feira que vem. Não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. Volta a bater nesse martelo, tá? Volta a bater. Não pode esquecer do Campeonato Brasileiro, não pode preservar todos os jogadores contra o Flamengo lá no Rio. É um jogo muito importante, é um jogo chave, onde o Inter não pode perder. O Flamengo não é tudo isso, não é um adversário que a gente pensa que vai fazer 3, 4 a 0 na gente. Eles fazem 3 a 0 em outros times aqui de perto, mas no Inter eles não podem fazer isso. Se fizerem, a gente vai ter que achar vários culpados, né? Como a gente tem achado no Campeonato Brasileiro. E pode acontecer, o futebol é a arte do possível, tudo pode acontecer. Mas temos que evitar isso, né? Temos que buscar sempre a vitória, né? Ainda mais na situação da tabela que a gente se encontra. O ideal seria a vitória, né? Mas o empate já está... Pela situação de tabela, claro que a gente deveria pensar em vitória, mas o empate não é um mau resultado considerando o adversário. Mas o certo é vencer, lógico, até porque em casa a gente vem patinando. Gurizada, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e não se esqueça lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Twitter e lá no Instagram, @hablamosgrenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.